Jurassic Park foi lançado em 1993 e foi responsável por dar início a todo um universo que hoje já conta com 7 filmes no total, além de séries e jogos já produzidos. Mas claro que mesmo com todo o sucesso, eles cometeram alguns erros às vezes. E no vídeo de hoje nós vamos dar uma analisada em cada um desses filmes, indo do pior ao melhor filme da franquia. Mas lembrando que é apenas a minha opinião. Então, depois que você assistir ao vídeo, comenta aí se você concorda comigo ou não. Quero saber a sua opinião também. Agora, bora começar. Em sétimo lugar, Jurassic World, O Reino Ameaçado. Em último lugar da lista, eu deixo o filme Jurassic World, O Reino Ameaçado. Infelizmente eu não gostei tanto desse filme. Não é um filme que eu odeio. Na verdade, eu não odeio nenhum filme dessa lista. Todos têm seus pontos positivos e negativos, mas o Reino Ameaçado, ele veio com uma ideia que logo de cara pra mim não faz sentido nenhum, que é a ideia de resgatar os dinossauros na ilha por causa de um vulcão que ficou ativo novamente. Uma operação de resgate, salvar os dinossauros da ilha que vai explodir. O que pode dar errado? Olha só, se a ideia do filme fosse apenas resgatar os animais por causa de algum outro motivo, até seria melhor. Mas colocar como motivo um vulcão em erupção, isso pra mim não funcionou. Porque como que você vai criar um parque temático que custou milhões logo em um local com um vulcão que, tudo bem, teoricamente ele estava adormecido, mas existia sempre a possibilidade dele despertar. Então acabaria com o parque de qualquer forma. Tá vendo então porque essa ideia não faz sentido? Outro ponto negativo do filme pra mim é aquela garota que é introduzida nesse filme, porque não é que seja uma personagem chata, nem é esse o problema. Mas quando o filme apresenta a ideia de um humano criado através de experimentos e tal, isso acaba abrindo espaço para coisas bizarras no futuro da franquia. Então é algo que eu acabei não curtindo. Mas claro que o filme não tem apenas erros. Ele também tem alguns acertos, como a relação do Owen, eu espero que tenha pronunciado certo o nome dele, com a Blue, que tem um pouco mais de destaque aqui. Eu sei que tem gente que não gostou desse negócio de dinossauro ter algum tipo de conexão com o humano e não atacar e tal, mas pra mim foi algo legal e que funcionou. Outro ponto positivo que eu dou pra esse filme é a cena inicial, que é muito boa na minha opinião. Acho que se o filme tivesse seguido naquele tom, ele seria muito bom. Isso me faz ir pro próximo ponto positivo desse filme, que é o Indoraptor, o dinossauro híbrido apresentado nesse filme. Que animal da hora. Pra mim ele funcionou muito bem e foi sem dúvidas um dos dinossauros mais assustadores já vistos na franquia. Eu queria que ele tivesse tido mais tempo de tela, mas né. Bom, agora vamos para o próximo filme da lista. Sexto lugar, Jurassic World Domínio. Jurassic World Domínio tinha tudo para ser um filme incrível e inesquecível, mas infelizmente ele acabou fracassando nisso. Talvez o maior erro desse filme tenha sido ele ser vendido como o último filme de Jurassic Park. Em teoria, a gente nunca mais teria um novo filme, ou se tivesse ia demorar muito tempo ainda. Mas não foi o que aconteceu, né? Esse filme foi lançado em 2022 e agora em 2025 a gente já teve um novo filme de Jurassic World. Então, né? Jurassic World Domínio apostou bastante na nostalgia e trouxe de volta os personagens clássicos dos filmes anteriores. E pra mim, esse é o melhor ponto desse filme. Pra mim, isso funcionou muito bem. Tem diversas referências aos filmes anteriores, é um presente direto para os fãs que acompanham os filmes. Nesse quesito, ele mandou muito bem e não decepcionou em nada. Agora, quando se trata da história do filme, esse filme ele veio com a promessa de continuar a explorar o potencial que Jurassic World Reino Ameaçado deixou, que é os dinossauros convivendo com os humanos, vivendo livre pelo mundo. O esperado era que o filme explorasse isso, mas, de repente, eles decidiram trazer gafanhotos pra trama. Sim, gafanhotos. Sendo sincero, eu não entendi o que passou na cabeça deles para ter essa ideia totalmente aleatória. Tinha tudo pronto ali para eles finalizarem tudo com chave de ouro. Tinha personagens clássicos de volta junto com os atuais, tinha os dinossauros por toda parte que poderia render algo bem interessante, mas aí vieram com essa de gafanhotos. Não dá para entender.
Eu concordo bastante com quem critica essa ideia dos gafanhotos terem destaque aqui. Eu só discordo de quem diz que os dinossauros quase não aparecem no filme, porque aí não é verdade, né? Os dinossauros ainda têm bastante espaço no filme, tem boas cenas com eles ainda. Tem uma boa batalha de dinossauros no final que não é a melhor cena de luta entre dinossauros da franquia, mas eu não achei ruim. Poderia ser melhor? Sim, poderia, mas não chega a ser ruim. Infelizmente foi como falei. O pior erro foi esse filme ter sido lançado como se fosse o último filme de todos, porque ele não é um filme ruim, mas como um filme de encerramento para uma franquia grande como essa, ele não funciona. Quinto lugar, O Mundo Perdido de Jurassic Park. Quinto lugar fica com O Mundo Perdido, que é uma ótima sequência do original, e muitos fãs adoram bastante. Ele com certeza é um ótimo filme da franquia, tem cenas muito boas que são lembradas até hoje pelos fãs. Mamãe está muito brava. E é difícil encontrar pontos negativos. Talvez um dos únicos pontos negativos é que, tirando os 3 personagens principais ali, o resto não são tão legais. E que o roteiro não é tão bom quanto o primeiro filme. Enquanto o primeiro filme explorava mais a reflexão por trazer os dinossauros de volta à vida e as consequências disso, esse aqui deixa isso de lado e foca mais na ação mesmo. Mas ainda continua sendo um ótimo filme e com momentos marcantes. Em quarto lugar, Jurassic World. Eu considero o primeiro filme de Jurassic World um dos mais importantes da franquia. Não pela história do filme exatamente. Ela é boa, mas não é esse o motivo. Jurassic World foi responsável por trazer esse universo de volta depois de muito tempo sem nenhum filme de Jurassic Park. O último filme antes desse tinha sido Jurassic Park 3, lançado lá em 2001. Então, não teve mais nada até esse filme lançar. E esse filme trouxe ideias muito legais. Começando com o próprio parque que já está aberto ao público e funcionando normalmente. Pelo menos até ocorreu o imprevisto com a Indominus Rex, né? Mas a gente sempre via só os planos para o parque, de como seria e tal. A gente estava acostumado a ver tudo sempre destruído, em os destroços e tal. E aqui nesse filme a gente tem tudo funcionando. E eu acho isso bem legal. E falando um pouco sobre a Indominus, eu gostei bastante dessa ideia de híbridos de dinossauros. Tem gente que não gostou tanto e tal, mas sinceramente eu achei muito bom. Foi uma boa adição à franquia. Foi um bom elemento para adicionar na franquia. E ela funciona muito bem no filme. Os novos personagens principais também funcionam muito bem. A Claire e o Owen também funcionaram muito bem nesse filme. Eu gostei bastante desse filme, sério. Sem falar das diversas referências que o filme traz, e isso é muito da hora. Terceiro lugar, Jurassic Park. Em terceiro lugar da lista fica o primeiro filme de Jurassic Park. E já deve ter gente que está escrevendo meu nome em um certo caderninho aí. Mas calma, eu não ia conseguir fazer um vídeo aqui mentindo, né? E essa lista é com base na minha opinião. E pra mim, o primeiro filme de Jurassic Park não é o meu favorito. Mas isso não muda o fato de que esse filme é muito bom e totalmente compreensível ele ser o favorito de muita gente. De muita mesmo, acho que uns 85%, 90% dos fãs consideram esse o melhor filme da franquia. E ele é, sem dúvida alguma, o filme mais importante da franquia. Porque se ele não tivesse dado certo, a gente nem teria todos os outros filmes que vieram depois dele. É um filme muito importante. E ele, assistindo hoje em dia, ele continua realista. Os efeitos especiais são incríveis. Eles usaram bastante efeitos práticos que fez com que o filme se tornasse sensacional. E ele consegue superar até mesmo os efeitos de alguns filmes recentes, para ver como o negócio é bom, né? E falando da história do filme, que no caso todo mundo já sabe, né? Não tem por que ficar repetindo aqui. Mas esse eu acho que é a história mais séria de Jurassic Park. Em vários momentos ele traz reflexões sobre a volta dos dinossauros, sobre as consequências que isso poderia causar. São momentos que diferem ele dos demais filmes que vieram depois. Dinossauros e o homem, duas espécies separadas por 65 milhões de anos de evolução,
foram colocadas juntas novamente, como podemos ter alguma ideia do que esperar? Jurassic Park é sem dúvidas um dos melhores filmes da franquia e é inesquecível. Segundo lugar, Jurassic World Recomeço. O segundo lugar da lista fica com o filme mais recente de Jurassic World, que é Jurassic World Recomeço, e como o próprio nome já diz, foi um recomeço da franquia. E sério, eu gostei muito desse filme. Eu admito que quando esse filme foi anunciado, eu fiquei meio assim, não sabia se seria uma boa ideia, mas depois de ter assistido se tornou um dos meus filmes favoritos de Jurassic Park. Mas claro que, como todo filme, ele tem falhas, começando com a principal, que é os projetos de dinossauros que deram errado. O filme tinha muito potencial para ser melhor ainda se tivessem trabalhado melhor essa ideia dos dinossauros que saíram com problemas, que ficaram muito assustadores, mas acabou que no fim das contas a gente acabou vendo só um que foi realmente assustador, e teve pouco tempo de tela. Pode ser que em um próximo filme eles foquem mais nisso, mas vamos ter que aguardar. E o outro ponto negativo para mim é as cenas na água, que foram boas, eu gostei bastante do ataque dos dinossauros no barco e tal, mas eu acho que o filme se estendeu muito nisso. Acho que dava para ter sido um pouco mais curto e terem chegado na ilha mais rápido. Mas enfim, acho que de pontos negativos para mim foram só esses. Porque de resto gostei bastante. Os novos personagens foram bem legais, tirando a família lá que... foi legal sim, foi mais ou menos, mas dá pra ir levando. As cenas dos dinossauros foram muito boas, gostei bastante. Pra mim foi um ótimo filme, com uma história mais simples, mas com uma boa aventura que diverte e mantém a essência da franquia. Primeiro lugar, Jurassic Park 3. Em primeiro lugar fica Jurassic Park 3. Eu sei, tem muita gente mesmo que considera Jurassic Park 3 como o pior filme de Jurassic Park. Muita gente mesmo. Falam que a história é ruim, que os efeitos são péssimos, que é chato e tal. Enfim, diversas críticas negativas. Mas eu simplesmente não consigo odiar esse filme. Ele era meu favorito na infância e aí depois reassistindo todos os filmes da franquia, eu até pensei que minha opinião poderia mudar, mas o que aconteceu foi que gostei ainda mais dele por notar mais pontos positivos que me agradaram. É claro que ele tem pontos negativos, é óbvio, né? Tem umas coisas meio sem sentido e meio aleatórias demais, tipo isso aqui. Pois é, tem personagens que não tinha como ter escapado e no fim aparece vivo, é umas coisas meio sem sentido. Esse filme nem era exatamente para ser o filme que a gente viu. Teve uma produção bem bagunçada, vários problemas. Se você pesquisar por aí, vai ver que os planos para esse filme eram bem diferentes do resultado final. Ele passou por várias mudanças. Mas, mesmo assim, para mim, ele ainda conseguiu ser um bom filme. Ele é o filme com a menor duração da franquia. Tem 1h30, se não me engano. Mas eu acho que é o filme com mais ação. O filme não para, é tudo muito rápido. Uma coisa acontecendo atrás da outra, é bem acelerado, mas eu até que gostei desse ritmo. E uma coisa que eu tenho certeza que a maioria vai concordar comigo é que o melhor ponto desse filme é o espinossauro. Que dinossauro da hora. E esse aí consegue entrar fácil na lista de dinossauros mais assustadores da franquia. A luta dele contra o Rex é muito boa. E o outro ponto que me faz gostar muito desse filme é o terror desse filme. Porque se você assistir todos os filmes, você vai notar que esse é o que tem a atmosfera mais sombria de todos os filmes. Os outros filmes até têm momentos de suspense, terror e tal, mas esse aqui é diferente. É uma ambientação muito sombria. Uma ilha cheia de dinossauros por toda parte, locais destruídos, perigo por toda parte, tipo essa cena, olha aí. Oh, meu Deus. O que é? É uma gaiola. Pra quê? É muito bom esse filme, na minha opinião. E pra mim, esse é o melhor filme de Jurassic Park. E, bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, com a minha lista do pior ao melhor filme de Jurassic Park. Agora quero saber a opinião de vocês. E lembrando que é apenas a minha opinião, você pode concordar comigo ou não, comenta aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o seu filme favorito? E qual você menos gosta? Comentem aí.
Agora eu vou ficando por aqui, espero que tenham curtido e falou!